Oi, turma, tudo bem? Turminha, vamos então avançar na nossa matéria, ainda falando sobre sangue, né? Na aula passada, nós vimos o sistema ABO e nós vimos que existem 4 tipos de sangue: o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. E nós falamos que essa diferença acontece devido a algumas proteínas que existem ou não nas hemácias, que são as células vermelhas, são os glóbulos vermelhos. E essas proteínas nós chamamos de antígeno. Porém, vocês devem ter reparado que quando alguém pergunta para outra pessoa qual o tipo sanguíneo dela, ela fala geralmente assim: meu sangue é O negativo, ou meu sangue é AB positivo, o meu é A positivo, o meu é B positivo. Na verdade, né, gente, o que significa esse sinal? Porque a letra nós já sabemos, né? Quem é do sangue O não tem as proteínas na hemácia. Quem tem o sangue AB tem os 2 tipos de proteína, a proteína A e a proteína B. Quem é do sangue A tem apenas a proteína A e quem é do sangue B tem apenas a proteína B. Agora, de onde que vem esse sinal? Se é positivo ou se é negativo? É isso que nós vamos estudar agora. Eu chamo essa matéria de fator RH. Por que RH, Cris? Porque, gente, o cientista, o que se chamava Landsteiner, ele descobriu esse fator RH em macacos do gênero Rhesus. Rhesus. E aí ele deu a inicial do nome do macaco, ó, ficou fator RH. Muito bem, tá? Então vamos ver o porquê deste sinal aparecer no tipo sanguíneo. O Landsteiner, então, ele havia descoberto, né, que as pessoas têm antígenos na membrana celular da hemácia. E esses antígenos, eles podem ser do tipo A, do tipo B, eles podem estar juntos ou eles podem não existir, que é uma pessoa que tem o sangue tipo O. Só que ele percebeu, gente, que apesar dele ter descoberto os 4 tipos de sangue, as transfusões ainda continuavam dando errado algumas vezes. Ele percebia que mesmo uma pessoa de sangue O doando sangue para outra pessoa de sangue O, não dava certo. A pessoa que recebia o sangue morria. E ele começou a se perguntar: por que que isso acontecia? Qual era o motivo, já que ele já havia descoberto que existe a compatibilidade, né? Por exemplo, lembra que o AB, ele recebe sangue de todos os outros grupos e o O doa sangue para todos? Então eu digo que o O é o doador universal, o AB é o receptor universal. A recebe de A e de O, B recebe de B e de O, AB recebe de todos, né? Turma, essa luz está oscilando porque o sol tem hora que aparece, tem hora que vai embora. Vamos tentar arrumar aqui. Acho que deu. Então, o Landsteiner, continuando os estudos dele, ele percebeu que na membrana plasmática da hemácia existia um outro antígeno, um novo antígeno, que na verdade era uma nova proteína. Só que era uma proteína diferente da A e da B, era uma terceira proteína. E como ele descobriu essa proteína, essa nova proteína no macaco Rhesus, ele chamou essa proteína de fator RH. Então, perceba aqui meu desenho, ó. Eu fiz uma hemácia, lembrando que a hemácia, ela não tem núcleo quando ela é adulta. A hemácia nós também chamamos de glóbulo vermelho ou de eritrócito. E o Landsteiner descobriu, então, que na membrana plasmática da hemácia havia uma terceira proteína, que eu representei aqui por um triângulo. Essa proteína ele chamou de fator RH. E aí vem o bonito da história. Ele descobriu que tem pessoas que têm essa proteína, esse antígeno, na membrana da hemácia. E tem pessoas que não possuem essa proteína. E olha que bonito. Ele disse o seguinte, então, aquelas pessoas que têm o fator RH, têm a proteína,
que está aqui representada por um triângulo, na hemácia, ele chamou de RH positivo. Então, quem tem a proteína é RH positivo. Então, esse positivo, esse sinal de mais, significa que a pessoa tem a proteína. E perceba o outro desenho. A pessoa que não tem o fator RH, ou a membrana da hemácia é lisa, não tem a proteína RH, ele chamou de RH negativo. Então, o negativo de ausente, a pessoa que não tem o fator RH é RH negativo. É a mesma denominação, turma, para quem tem o vírus da AIDS. A pessoa que tem o vírus da AIDS, dizemos que ela é HIV positivo. A pessoa que não tem o vírus da AIDS, dizemos que essa pessoa é HIV negativo. Então, nós todos somos HIV negativo para a AIDS. E aí, Cris, como é que eu descubro qual é o meu fator RH? Você tem que ir no laboratório pedir um exame de sangue. Aí você diz assim, olha, eu vim aqui, quero fazer um exame de sangue porque eu quero saber qual é o meu tipo sanguíneo. Aí lá, né, a pessoa do laboratório, pode ser uma enfermeira, pode ser um biólogo, pode ser um médico, ele vai analisar a sua hemácia e vai procurar. Se você tiver a proteína do fator RH, você vai ser RH positivo. E se na sua célula vermelha não tiver nada, você vai ser RH negativo. Tranquilo até aí? Muito bem. E aí, gente, para a gente partir agora na matéria, eu tenho que lembrar da aula passada. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos algo muito, mas muito importante. Nós falamos assim, olha, todo antígeno, ele gera um anticorpo. Você lembra disso? Nós falamos que os antígenos, eles podem ser vírus, eles podem ser bactérias, eles podem ser fungos, mas eles também podem ser proteínas. Uma proteína estranha, uma proteína que não há no corpo da pessoa. Nós falamos o seguinte, que quando essa proteína estranha, ela entra no nosso corpo, ela gera uma resposta que o nosso corpo entende que essa proteína é invasora, que ela é ruim, e o nosso corpo gera um anticorpo, que é uma substância, uma molécula que vai tentar neutralizar, matar esse antígeno. Eu preciso novamente que vocês tenham isso em mente, que o anticorpo, ele mata o antígeno, certo? Ele mata o antígeno. Então, eu vou até colocar um box aqui, porque é importante, a gente não pode esquecer dessas duas frasezinhas aqui para entender a matéria. Toda vez que um corpo estranho, que eu chamo de antígeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, ou mesmo uma proteína, quando isso entra no meu corpo, o meu corpo percebe que isso é estranho, que isso não é comum do meu corpo, que isso pode me fazer mal. Então, o meu corpo reage produzindo uma molécula chamada anticorpo. E qual é a função desse anticorpo? Esse anticorpo, ele mata o antígeno. E aí, Cris? E aí, gente, que esse fator RH, ele é um antígeno. Ele é uma proteína estranha, especialmente para quem não possui. Então, olha aqui, acima, preste muita atenção agora, por favor. Para a pessoa RH negativo, que ela não tem o fator RH, ela não tem a proteína, o antígeno RH, para ela, essa proteína aqui é um antígeno. Então, se essa proteína aqui entrar em contato com essa célula aqui que não tem, para essa pessoa que tem o sangue RH negativo, essa proteína é um antígeno. E o que esse corpo aqui faz? Se esse corpo reconhece o antígeno, esse corpo aqui ele vai fazer um anticorpo para matar esse antígeno. Por esse motivo é que às vezes as transfusões, mesmo de A para A,
mesmo de B para B, dava errado. Era por causa do fator RH. Então, como é que ficam as transfusões nesse caso? Olha como é que ficam as transfusões, tá? Então, uma pessoa que é RH positivo, ela tem na hemácia dela o fator RH, proteína, o antígeno. Essa pessoa RH positivo, ela doa sangue para outra pessoa RH positivo. Então, é compatível, porque é o mesmo sangue, ó. Então, positivo doa para positivo. Uma pessoa RH positivo doa para outra pessoa RH positivo. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a Amanda. Se o sangue da Amanda é do tipo A positivo, a Amanda pode doar sangue para uma outra pessoa que também é A positivo. É compatível, certo? Se, por exemplo, o Bernardo ele tiver o sangue B positivo, ele pode doar sangue para outra pessoa B positivo, certo? Agora, e uma pessoa RH negativo? Uma pessoa RH negativo é aquela pessoa que não tem o fator RH na hemácia. Então, não tem nada na hemácia dela. Essa pessoa RH negativo pode doar sangue para outra pessoa RH negativo. É compatível, ó, é o mesmo fator RH. Não tem nada aqui nessa hemácia. Na hora que encontrar outra pessoa que também não tem nada na hemácia, ó, não dá reação nenhuma. Então, por exemplo, imagine aí que a Gabi é do sangue A negativo. O RH é negativo. Pode doar sangue para outra pessoa A negativo. É compatível, ambas são negativas. Quem doa e quem recebe é negativo. Então, não tem problema. Ainda tem uma terceira situação aqui, ó. Uma pessoa RH negativo, ó. Se ela é RH negativo, ó, a hemácia dela não tem nada. Ela pode doar sangue para uma pessoa RH positivo, sendo que a RH positivo, ó, tem a proteína RH, o antígeno RH na hemácia. Mas por que que pode? Muita atenção aqui agora, tudo bem? Ops. Aqui em cima é fácil entender, né? É positivo, dou para positivo, negativo para negativo, é compatível. Agora, gente, observe esse terceiro caso aqui, por favor, tá? Uma pessoa de sangue RH negativo doa sangue para RH positivo. Por que que essa transfusão aqui é compatível, ela dá certo? Porque quem é RH negativo não tem nada aqui na membrana da hemácia. Então, quando essa hemácia de quem está doando encostar no sangue dessa pessoa que é positivo, que tem a proteína, nada acontece, justamente, nada de ruim acontece porque o negativo não tem nada. Se não tem nada, vai reagir com o que aqui se não tem nada nesta? Então, o RH negativo, ele doa sangue para quem é RH positivo. Então, por exemplo, uma pessoa que é A negativo, ela doa sangue para quem é A positivo, certo? Por que que isso dá certo? Porque o negativo não tem nada na membrana, ó, que possa reagir com o RH positivo aqui. Agora, atenção, tá? Atenção, atenção. Uma pessoa RH positivo doa sangue para uma pessoa RH negativo? Não, não. Isso não pode acontecer. Se acontecer, quem recebe o sangue morre. Por que, Cris, que morre? Porque nós falamos, ó, que o anticorpo mata o antígeno e que todo antígeno gera um anticorpo. Então, vamos entender isso aqui. A pessoa que é RH positivo, ela tem na hemácia dela o antígeno, né? A proteína, o fator RH. Quem é negativo, olha a membrana, não tem nada.
Porém, turma, se essa pessoa aqui que é positiva doa sangue para essa aqui que é negativa, o corpo da pessoa que é RH negativo nunca viu na vida essa proteína. Então, essa proteína, que é um antígeno, vai desencadear em quem está recebendo o sangue uma resposta. Então, essa pessoa que é RH negativo, que recebe sangue RH positivo, a resposta dessa pessoa é o seguinte: ela pensa assim, olha, meu Deus, o que é isso que está entrando no meu corpo? O que é esse triângulo? O que é esse antígeno? E aí o corpo, ele entra num estado de querer combater esse antígeno porque ele é estranho. O corpo de quem é negativo nunca viu essa proteína. Então o corpo reage. O corpo reage como? Ele gera um anticorpo. Então a pessoa que é RH negativa, corpo dela produz anticorpos contra o RH positivo. E o que o anticorpo faz? O anticorpo mata o antígeno. Então, quando uma pessoa RH positivo doa sangue para uma negativa, o corpo da pessoa que está recebendo sangue produz anticorpos contra o sangue, contra o fator RH, e começa a destruir essas hemácias aqui, ó. Porém, essas hemácias, elas estão dentro do corpo de quem está recebendo sangue. Então, essa pessoa é RH positivo, se receber sangue, essa pessoa é RH negativo, se receber sangue positivo, ela morre. O que acontece com o sangue? O sangue talha. É como se fosse um leite azedo, um leite que talhou. A gente chama isso de aglutinação. O sangue, ele forma uns grumos, ele forma uns carocinhos. Aí entope as veias, acontece lá coisas horríveis, a pessoa morre. Tudo bem? Se você não entendeu, volte um pouquinho o vídeo, porque isso é muito importante. E aí, gente, esse fator RH é tão importante que pode acontecer morte e uma doença extremamente triste que nós vamos ver agora, chamada de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Aí você me ouve dizendo isso e fala assim, Jesus amado, nunca vou aprender isso. Gente, isso é fácil, tá? Esforce um pouquinho aí, é simples. E hoje é um ótimo dia para a gente aprender ciência, né? Vamos lá. Vou repetir para vocês. Há uma doença muito séria chamada doença hemolítica do recém-nascido. Então, acontece com os bebês, certo? Ou também chamado de eritroblastose fetal. De novo, acontece com o bebê lá, com o feto. É uma doença, gente, perigosa, então, para o bebê, especialmente na segunda gestação, ou seja, quando a mulher engravida pela segunda vez. Certo? Vamos entender um pouquinho mais. Olhe meu desenho aqui, não ria dele, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Para acontecer essa doença, a eritroblastose fetal, eu preciso ter a seguinte condição. O sangue da mãe tem que ser RH negativo, que é aquele caso em que a hemácia não tem o fator RH, e o sangue do bebê tem que ser RH positivo, aquele caso em que a hemácia tem, aqui ó, o triângulo, ó, tem o fator RH. Então, só acontece doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal nessas condições. A mãe tem que ser RH negativo e o bebezinho lá dentro da barriga dela, ó, tá grávida, ele tem que ser RH positivo. Tudo bem? Isso acontece? Acontece, gente, acontece muito. O que nós vimos? Nós vimos o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Nós vimos isso aqui, ó. Positivo, RH positivo, pode entrar em contato com outro positivo? Pode, é compatível.
Negativo, pode entrar em contato com outro negativo? Pode, isso é compatível. Negativo, pode entrar em contato com quem é positivo? Pode. Por que que pode? Porque quem é negativo, ó, não tem nada na hemácia. Então, se não tem nada, vai reagir com o quê? Se não tem nada. Agora, nós vimos por último aqui, ó. Ai, minha blusa agarrou. Positivo. Positivo. Pode entrar em contato com negativo? Não. Não pode. Por que que não pode, gente? Vamos voltar aqui. Porque quando o positivo, que tem o fator RH, tem o triângulo, entra em contato com quem não tem, com quem é negativo, o corpo de quem é negativo reage, gera uma resposta. Qual é a resposta? O corpo de quem é negativo produz anticorpos. O que que o anticorpo faz? O anticorpo mata o antígeno. Então, volte aqui no desenho da mulher grávida, tá? Se o sangue do bebê, da criança, que tá aqui dentro, ó, que a criança é RH positivo, se o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe, o corpo da mãe produz anticorpos contra o RH positivo. O corpo da mãe vai levar um susto. Por quê? Porque o corpo da mãe é negativo, o sangue da mãe é negativo. Na hora em que o sangue do bebê entrar em contato com o sangue da mãe, o sangue da mãe vai receber o fator RH. E o corpo da mãe pensa assim: o que é isso? Isso é ruim, isso vai me matar. Então, antes que isso mate o organismo da mãe, o corpo da mãe reage e produz os anticorpos. Só que os anticorpos, gente, vão matar quem? Vão matar o sangue do bebê. Então, mata o bebê. Só que mata, quer dizer, pode matar a partir da segunda gestação. Por quê? Porque pense comigo, tá? A mulher ficou grávida, né? Primeira vez que ela fica grávida. Então, a primeira gestação. O sangue do bebê vai ter contato com o sangue da mãe só na hora do parto. Então, ó, na primeira gestação, a primeira vez que a mulher tá grávida, tá? Vamos imaginar essa situação aqui. Primeira gestação. Primeira vez que a mulher tá grávida. Ela tá grávida, ela é negativa, o bebê é positivo, tranquilo até aí, né? Só que como é que o sangue do bebê mistura com o sangue da mãe? Gente, essa mistura do sangue, ela acontece na hora do parto. Acontece na hora do parto, do nascimento. Principalmente se for parto normal, em que o bebê, ele sai pela vagina e quando ele tá saindo, ele estoura, rompe-se alguns vasos sanguíneos e aí o sangue do bebê encontra o sangue da mãe. Só que é a primeira gestação e já é o parto, então o bebê nasceu. Então não dá tempo dos anticorpos que a mãe produziu atacarem o bebê na primeira gestação. Só que aí vem a segunda gestação. A segunda gravidez. Então, por isso que a doença, ó, ela é perigosa para o bebê na segunda gestação, na segunda gravidez. Na segunda gravidez, gente, o corpo da mãe, ele já produziu os anticorpos, ó. Então, a mãe já tem os anticorpos. E esse bebê, o segundo bebê, ele também é RH positivo e a mãe negativo. Então, como a mãe produziu os anticorpos na primeira gravidez, porque houve contato de sangue com sangue, na segunda gestação, a mãe já tem anticorpos em quantidade suficiente para os anticorpos atravessarem a barriga, atravessarem a placenta e chegarem até o bebê. Gente, pode matar o bebê? Pode, tá? Então, a segunda gestação, ela é muito perigosa. O corpo da mãe produz anticorpos que destroem as hemácias do bebê. Então, vai matar, ó, as hemácias do bebê. O bebê, ele pode morrer, porque nós vimos que as hemácias, elas que transportam oxigênio e nutrientes, não é isso?
Mas graças à medicina, o que eles inventaram? Uma vacina. Então, quando a mãe ela faz o pré-natal, quando a mulher descobre que está grávida, ela tem que fazer o pré-natal, porque se ela se encaixar nessa situação dela, da mãe for RH negativo e o filho positivo, pode dar eritroblastose fetal na segunda gravidez. Mas o médico vai fazer o exame de sangue, vai descobrir isso, e aí ele vai aplicar uma vacina e nada de mal acontecerá nem à mãe nem ao bebê. Certo? Tranquilo? Se você não entendeu, volta o vídeo mais uma vez, tudo bem? E é muito, muito interessante, muito importante essa matéria. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!